Bom estar aqui. Para nós, é família. Nós somos família, eu vejo assim. E indo para cá, um friozinho dentro do meu interior aqui, e pensando assim, até numa liturgia. Né? A liturgia, normalmente, ela começa com um momento de invocação e em seguida vem o momento da confissão. E eu fiquei pensando, o que eu tenho que confessar para a igreja do Grajaú? Né? Os meus pecados de outrora, as coisas que ficaram pendentes. Né? Eu tive uma convivência tão gostosa aqui com tantos de vocês, foi uma bênção, mas também eu cometi os meus pecados, os meus erros. Né? Então eu sei disso. E se você se sentiu ofendido em algum momento durante o tempo que aqui passamos, por favor me perdoe. Não era o desejo machucar o coração de ninguém. Eu não sei, a coisa veio aqui no meu coração, talvez porque realmente tem alguma pendência, né? Mas eu amo vocês, eu tenho um carinho muito grande, acompanho as atividades da igreja, porque a secretária manda o boletim da igreja online, todas as semanas eu leio o boletim, oro, acompanho, sei um pouquinho de cada um de vocês, segundo as informações ali. E de vez em quando eu falo com um ou com o outro, né, muito raramente, mas a gente se fala. E a gente se importa, claro. Somos família, é gente da gente, não tem como se desligar. E até essa semana o Daniel, que está lá na Espanha, ele vai chegar dia 30, ele disse assim, ô pai, avisa lá no Grajaú que eu vou à igreja do Grajaú, eu estarei lá por um domingo. Ele faz questão, porque ele se sente da casa, filho, né, da casa. Então eu achei tão bonito isso, essa expressão dele, e o carinho que ele tem. Às vezes a gente está ali conversando, orando, pensando e refletindo um pouco sobre a querida igreja do Grajaú. Então para mim é um prazer, uma alegria estar aqui, rever vários de vocês, ver que a igreja sempre está com gente nova. Essa é a 4ª vez que eu venho. Este ano nós estamos completando 10 anos lá na Espanha. E o tempo vai passando, mas eu vejo assim, interessante como que aquelas senhoras, né, continuam as mesmas, estão aí animadas, né, firmes. A única coisa que muda é apenas um detalhe, né, o cabelinho mais branco, é um detalhe. É um detalhe bonito, né? E ouvir o coro, como faz bem. Muito bonito o coro. Realmente, vocês estão de parabéns. Eu agradeço a Deus. É um privilégio, porque lá a gente não tem um coro assim ainda, né? E eu queria só dizer, isso é a 4ª vez que estamos aqui e até agora nada de ninguém ir lá fazer uma visitinha pra gente. E eu não sei qual é a razão. Porque é tão fácil, né? Guardar o retiro de 2018 lá, né? É lá! Nossa, e podemos receber. É só atravessar o Córrego Grande e chega lá. Não tem problema nenhum. Olha, eu vou fazer assim. O reverendo Alex não me disse quanto tempo que eu posso estar aqui falando. E nem, é melhor que não diga. Então eu vou dividir o texto da seguinte forma, vou fazer um rápido relatório, né, dos últimos 3 anos nossos, não se preocupe, não vai demorar tanto tempo. E depois a gente medita no texto. O Mateus está ali, prazer rever o Mateus. E o Mateus vai nos ajudar. Não é preciso dizer que a Espanha está num continente que é hoje um dos maiores desafios missionários. Né? A Espanha é um campo missionário. A Europa é um campo missionário. Tem gente que pensa que não, o campo missionário é a África, o campo missionário é a América Latina, o campo missionário é a Ásia, e assim vai. Não, o campo missionário é aqui, é ali, é acolá e mais adiante. Inclusive a Europa. A Europa hoje necessita urgentemente de missionários. Pudera o Senhor toque no coração de alguns aqui para servirem ao Senhor como missionários lá. É um apelo que eu faço. E eu creio que Deus pode fazer esse apelo ao seu coração. A necessidade é grande, irmãos. Eu digo isso, uma necessidade espiritual profunda, profunda lá na Espanha. Por isso que quando alguém pergunta, planos para voltar, eu digo, nem pensar.
Não, mas que tá bom demais lá, tá confortável, a água de lá é tão boa assim que faz o cabelo permanecer negro. Não, não é a água, não é o conforto, coisa nenhuma. É um desafio de ver pessoas que estão mergulhadas no pecado e precisam ser resgatadas. Há poucos dias alguém disse assim, eu fui convocado a ir a um conselho, participar de uma reunião de conselho, segunda-feira passada, e sentado com o conselho da igreja, os presbíteros, então, o que falta para você voltar? Eu falei, não tem falta, eu não vou voltar tão cedo, eu não sei, Deus é quem sabe que tem controle de todas as coisas. Eu sei de uma coisa, a minha convicção hoje é que eu tenho que continuar lá, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que a gente também enfrenta. Porque estamos conversando também sobre aspectos financeiros, né? O país aqui está em crise e algumas igrejas estão com dificuldades de manter o apoio lá. E eu digo que pela bondade de Deus, até agora eu não soube de nenhum colega que estando no campo missionário, qualquer lugar, tenha voltado por causa da crise financeira aqui no Brasil. Porque Deus é fiel, irmãos. Então, com pouco ou com muito, Deus honra. E Deus abençoe, Deus usa os seus servos. Então, cada um, a gente vai se ajustando, é óbvio, né? Tem que se ajustar para dar continuidade à obra do Senhor. É assim. Então, a Espanha é um grande desafio. Pode avançar? Hoje, a Espanha está com 46 milhões de habitantes, 4 milhões de estrangeiros, 150 anos de protestantismo, quase como a nossa igreja aqui no Brasil. A igreja presbiteriana tem 155, por aí, né? 57 anos. 156 anos. São 450 mil evangélicos, ou seja, menos de 1%. Quantos locais, quantos templos tem em todo o país? 3.700 locais de cultos. É essa a nossa realidade. Quanto à religião e igreja, 82,7% se dizem católicos. Dentre estes existem aqueles que são praticantes e existem aqueles que são nominais, como aqui. A diferença que eu vejo é que o catolicismo lá é um catolicismo medieval, de práticas medievais. Um pouco diferente do que acontece aqui, exceto em alguns lugares no interior do Brasil. No interior de Minas, por exemplo, existe uma prática medieval, como lá é uma coisa normal. Mas a igreja lá é algo cultural. É algo cultural, inclusive turístico, altamente turístico, atrai muita gente para suas festas de Páscoa, especialmente, né, em outras ocasiões, dentre as muitas virgens que tem o país. E lá se adora virgens, a ênfase não está nos santos, mas sim nas virgens. Tá? Então, o ateísmo está crescendo muito, claro, isso dentro de um contexto do secularismo europeu, em que a ênfase está na pluralidade religiosa, e o ateísmo de 14,4 aqui, com certeza, é o ateísmo que eu chamo de agressivo, é o ateísmo militante. Não é dizer eu não creio em Deus, não, é que eles não creem e militam para convencer outros a não crerem na existência de Deus. Essa é a realidade, ok? E aí vem outros dados aqui de outros grupos, pode avançar. Nós lá estamos estabelecidos como IEP, que é a sigla para a Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha. Temos um registro do Ministério da Justiça, estamos organizados como uma igreja e 8 frentes de trabalho. Tá? Temos já o nosso estatuto, o regimento interno, eu tive o privilégio de participar na confecção disso também, e o nosso concílio se reúne 2 vezes por ano. Não chamamos presbitério, nós organizamos como sínodo. Então, na medida que a necessidade, na medida que for necessário, vai se criando os presbitérios, entende? Então lá nós somos esse concílio. E aí temos obreiros servindo no sul da Espanha, um pouco mais acima, também tem mais outros campos. São 3 campos no sul da Espanha, um ali na região de Badajoz, que está quase ali, onde está escrito Portugal em maiúsculo, em letras, não, em negrito, né? Então aí está, Badajoz, obrigado. E aí subindo em Madrid, nós somos 3 casais atualmente, sendo um casal na capital, Madrid, e 2 casais na região metropolitana de Madrid. Inclusive o nosso projeto se chama Região Metropolitana de Madrid, porque o nosso objetivo é estar plantando igrejas
nas imediações, tipo Duque de Caxias, Nova Iguaçu, coisa assim, entendeu? E lá em Corunha, lá à esquerda, bem ao alto, também tem um outro casal. É o único casal que não pertence à PMT. PMT é a sigla para Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a nossa IEP, a nossa igreja lá, é nova, ela tem apenas 26 anos de existência, tá? Desde quando chegou lá um missionário. Temos já um obreiro nacional, fruto do trabalho missionário, ele atua em Málaga, ao sul, e agora temos um outro rapaz que está fazendo um seminário com vistas a ser ordenado, os dois espanhóis. Adiante. Tem água aqui? Esse é o copo. Nunca quebrou, né? Desde o meu tempo. Prazer, viu? E o que fazemos? No nosso caso, Walter e Sueli, nós trabalhamos com evangelismo discipulado com o objetivo de plantar igrejas, né? Aliás, esse termo plantação de igreja, isso aí não está na Bíblia não, isso não existe, né? Plantar igreja. Os seres humanos são assim, criativos, né? Porque na realidade o que Jesus disse é fazer discípulos de todas as nações. É esse o nosso trabalho, fazer discípulos. Tendo discípulos, podemos nos reunir. Quantos discípulos precisamos para ter uma igreja? Hã? Eu diria pelo menos 2. Já podemos funcionar como uma igreja. Não é isso? Então avança aí, Mateus. E aí, como nós atuamos? Pode adiantar, senão vai espantar. Vamos lá. Vá à frente. E aí, essa é a região metropolitana de Madrid. 7 milhões e 300 mil habitantes. Muito menor que a cidade do Rio de Janeiro, né? Madrid, capital, ali que tem olhinho ali onde está escrito Madrid, ali tem 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de habitantes. Mas em todo ao redor são 7 milhões e 300. Nós estamos morando perto de Getafe, aqui abaixo, que é a região sul, mas nós temos trabalho lá no norte, onde está escrito São Sebastião de los Reyes, bem próximo dali tem uma cidadezinha chamada Alcobenda. Nós temos um grupo de estudo e oração ali, é o que está mais crescendo hoje. O outro grupo está em Getafe, e um outro, que não aparece aqui nesse mapa, está na província de Toledo. Então são 3 grupos durante a semana, e uma vez por mês reunimos os grupos, fazemos um culto com Santa Ceia e um almoço. Bom demais. Adiante. Aí temos que usar estratégias. Uma estratégia que não funciona na Espanha, distribui folhetos. Não funciona fazer reuniões ao ar livre. Isso não dá certo. Inclusive pode se tornar um grande problema. Porque qualquer pessoa lá, se sentindo ofendida, se sentindo violada na sua liberdade, ela pode pegar o celular, fazer uma ligação e fazer uma denúncia. E aí você vai se ver na justiça, né? Então a gente tem que pensar bem no que fazer. E o caminho que nós encontramos ao longo desses anos foi desenvolver, por exemplo, o trabalho de artesanato. E a Sueli tem feito isso. Hoje o grupo de artesanato... Bom, o grupo se reúne, faz cartões. Esses cartões são vendidos em feiras, que acontecem 2 vezes por ano em Madrid. São feiras específicas de artesanato. E lá nós ganhamos. O pessoal do grupo organizador, eles cederam para nós um espaço. Então a gente tem uma estande e funcionamos e vendemos ali. O negócio não é nem tanto vender os cartões confeccionados pelo grupo que se reúne com a Sueli. É mais divulgar o projeto. Os recursos que ganhamos, nós investimos ou enviamos, ou ofertamos, fazemos donativo a uma instituição que trabalha com jovens que têm síndrome de Down, que não é evangélico, entendeu? A gente não vai pelo caminho protestante, a gente vai pelo caminho contrário, justamente para estabelecer contatos, fazer amizades e ter a liberdade de ser aceito e expor o Evangelho da graça de Deus. Então, na misericórdia do Senhor, a gente tem boas oportunidades. Atualmente, o grupo que se reúne lá com a Sueli tem um bom número de marroquinas, né? São muçulmanos. E aí a gente não trabalha com muçulmano, eu não tenho que me preparo para isso, muito menos a Sueli. Mas tem uma missionária que conhecemos, ela inclusive fala o árabe, e aí a Sueli tem convidado essa senhora,
por alguns, não todos, toda semana, claro, e ela vem e ensina alguma coisa também na área de artesanato e expõe o Evangelho a essas marroquinas. Se tornaram amigas nossas. Aí a gente ultimamente anda tomando chá marroquino e outras coisinhas boas que eles sabem fazer, viu? Coisa boa mesmo. Então, avança, por favor. E tem, claro, espanhóis que participam aí. Este ano surgiu uma necessidade, entre elas ali, porque os meus filhos estão tendo dificuldade com o inglês lá na escola. Aí uma das participantes, que é colaboradora da Suliesta, assim, é evangélica, inclusive na casa dela a gente tem um grupo de estudo e oração. Ela falou, eu posso dar as aulas de inglês. Então nós iniciamos reforço escolar com inglês para as crianças, lá no nosso salão, que eu chamo carinhosamente de Catedral Presbiteriana de Getafe. Que é uma multidão que você não imagina. Inclusive, se você for lá no domingo, vai ter dificuldades para encontrar lugar onde estacionar, com certeza. Bom, aí, isso aí é um brechó, lá se chama roupeiro. Foi uma coisa interessante, a gente fazia 2 vezes por ano, por uma semana só. Aí, em outubro passado, a Sueli levou todo o material dela lá para o salão, né, de artesanato, e resolvemos também funcionar o nosso roupeiro. O que é roupeiro? São pessoas que doam roupas e a gente distribui gratuitamente. Tá? Só que aí os vizinhos botavam na cara, mas o que é isso aqui? Quer dizer, até então não sabiam quem éramos. Agora eles entram, perguntam e ainda dizem, eu posso trazer roupas? Claro que pode trazer. Como o espanhol gosta de renovar o guarda-roupa sempre que muda a estação, e a coisa é muito bem definida, né? Mesmo em crise eles fazem isso, então a gente tem muita roupa lá que chega e muita gente que entra para levar as roupas. Então isso o quê? Contato, amizade. Tem deles que sentam e ficam ali conversando e se informando. Alguns, quando chegam ao ponto de saber, nós somos da igreja, nós somos cristãos, somos reformados, somos presbiterianos, então eles mudam o assunto e logo saem, né? Porque existe um rechaço ao fato de ser protestante. Porque o protestantismo na Espanha, especialmente, que é um país que se posicionou contra a reforma, não é uma coisa muito bem aceita. Inclusive, eu já ouvi do tipo assim, vocês são ligados ao Calvino, João Calvino? Sim, isso aí, o calvinismo. Então, mas o Calvino participou lá de uma decisão em que Servetus foi morto, né? É verdade. E o Servetus era um espanhol. Então, já cria uma barreira. Você vê como é que a coisa é sutil? É uma coisa maligna. Então a gente tem que estar rompendo, quebrando essas amarras, né, que existem lá. Infelizmente. Continua. Por favor, aqui embaixo foi um dia que reunimos agasalhos e mandamos para a Síria. Não ao redor da Síria, mas dentro da Síria. Porque esse pessoal que está saindo da Síria são famílias que têm dinheiro, que têm recursos para pagar a máfia a fim de entrarem na Europa. Os que ficam na Síria, esses aí de dar pena mesmo, da dó. Então nós tivemos a oportunidade de enviar agasalhos para eles suportarem esse último inverno que teve. Começamos agora a fazer capelania hospitalar e somos uma equipe. Pela primeira vez está sendo feito isso nesse hospital, que é o Hospital Universitário de Getafe, uma oportunidade tremenda que Deus está nos dando. Avança. Os encontros pessoais, que aqui a palavra seria visitas. Mas os encontros pessoais lá não acontecem dentro de casa. Raramente. Aqui sim, porque essa senhora, depois de anos conversando conosco, conhecendo-nos, ela abriu as portas da sua casa. A partir desse momento, quase que fazemos parte da sua família. E se a gente passa muito tempo sem entrar em contato com ela, muitos dias, né, assim, tipo 2 semanas, ela liga, o que é? Esqueceram de mim? Não. Olha, então venham, porque eu estou preparando um casinho aqui para a gente tomar. Porque os encontros lá, os encontros sociais, acontecem nas cafeterias, né, nos bares. E ali é onde você faz amizades e coisas assim. Ok, avança. Os pequenos grupos eu já mencionei, pode ir adiante. Os
cultos, confraternização. Adiantei, né? Então, adiante. Vamos lá, próximo. Bom, vocês sabem, a gente tem paixão pelo Ministério com Crianças e eu estive envolvido com a PEC durante vários anos aqui e lá também. Então, eles tomaram conhecimento, souberam da gente, foram em casa e a PEC de lá é inexpressiva, eu diria assim, pouquíssimos obreiros, então hoje eu estou lá engajado com eles e dando aulas e fazendo parte da diretoria nacional, também da diretoria regional de Madrid, apoiando os nossos irmãos. E a Espanha tem 7 milhões de crianças. Né? E eu creio firmemente que através das crianças a gente pode provocar um novo momento naquela nação. Então Deus está abençoando com os poucos que estão ali, ativos, né, servindo ao Senhor. Eu creio que muita coisa ainda pode acontecer de bom por causa daqueles que estão recebendo treinamento, capacitação para o Ministério com Crianças. E aí já não é uma coisa específica da igreja presbiteriana, mais abrangente, né, envolve as demais denominações. Pode avançar. Pela internet, a Sueli continua mantendo o seu blog, onde ela utiliza os conhecimentos de artesanato, expõe lá os trabalhinhos, e aí tem um alcance que não é só local ou nacional, a coisa extrapola, né? Vai pelo mundo todo, ela tem uma assistência tremenda, muita gente que acompanha e através dos blogs vai expondo a palavra do Senhor, entendeu? Vai comunicando a mensagem bíblica. O Dulce Fragrância é um ministério de mulheres. Surgiu lá uma ideia, algumas missionárias se uniram, missionárias em Madrid, e resolveram fazer encontros, e quando fazem esses encontros, junto aí entre 60 e 100 mulheres, não cristãs. Não cristãs. Então, tremendo isso. Pode avançar, por favor. Aí, ó, foto do Dulce Fragrância, né, alguns dos eventos que foram feitos nos últimos anos. Pode avançar. As nossas necessidades, as mesmas de todos os missionários e de todos os pastores. As nossas necessidades, as necessidades da igreja do Senhor. Nós precisamos de intercessores, orar uns pelos outros. O que nós estamos buscando é aumentar o número de intercessores. Nós precisamos de mais gente orando por nós, pelo nosso ministério. Inclusive eu devo mencionar que o Daniel não está mais morando conosco. Uma igreja no sul de Málaga conheceu o trabalho que ele faz na área de fotografia e vídeos e formulou um convite para ele ir para lá e trabalhar com a igreja num projeto que eles têm, especialmente um projeto evangelístico através do esporte. E o Daniel aceitou o desafio, está morando em Málaga, não ganha nada da igreja, nada. O que ele ganha é um lugar para morar. Eles deram um apartamento que ele divide com outro rapaz e ganha lá uma cesta básica, né? Mas ele está feliz da vida, super contente e, claro, a Catedral Presbiteriana de Getafe perdeu um membro da sua igreja, né, em certo sentido, mas nós estamos contentes porque ele está lá super envolvido nesse trabalho. E a gente tem muita gratidão a Deus pelos filhos que Ele nos dá, né? E pelo caminhar que eles vão dando, né? Pelos passos e o envolvimento deles na obra do Senhor. Graças a Deus por isso. E, claro, a gente busca mantenedores também, que é o que nós estamos fazendo agora, visitando igrejas, mantendo contatos com famílias, que por causa da crise aqui está afetando muito a gente lá, os missionários, já falei disso. Mas a igreja do Grajaú é ativa, participando conosco com ofertas mensais. Se você não sabia, fique sabendo. Então, eu sou grato a Deus, Sueli é grato a Deus, Daniel é grato a Deus, o Rogério e a Fabiana lá na África também grato ao Senhor, porque vocês têm sido fiéis e a gente agradece muito de coração. Bom, alguma pergunta? Quer colocar alguma dúvida sobre o que eu falei? Uma pergunta, o reverendo. Bom, o Gedeões trabalha muito lá na Espanha? Tem Gideões lá. Se trabalham muito, eu não sei, Rosa. Eu não sei. Porque hoje nós estamos entrando entrando no país, entramos na Rússia, agora na China.
Então, A China já está, o Gedeon já está funcionando lá na China vermelha. Fantástico. Tá vendo? eu sei que tem sim, eu tenho contato com alguns gideões, eu sei que eles fazem um trabalho um pouco diferente do que fazem aqui. Eles dão apoio à sua igreja? Não, não necessariamente. Financeiro, essas coisas? Não necessariamente. Não. Eu estou precisando que você dê um toque lá para eles. Porque se nós hoje estamos em mais de 200 países, e eu não vejo falar nada da Espanha. Mas tem, pode ter certeza que tem sim. Gideões. A gente sabe como são os gideões, né? O último país é Groenlândia, um país muito novo, mais novo do mundo. Groenlândia. Graças a Deus. Louvado seja Deus pelos gideões. Vou pedir a você para abrir a Bíblia. A gente vai fazer uma meditação. Vou tomar muito tempo dos irmãos. João, capítulo 11. João, capítulo 11. Versículos 47 até o versículo 52. João 11. 47 a 52, assim diz a palavra do Senhor. Então os principais sacerdotes e os fariseus, note bem, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem, referindo-se a Jesus, opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E aqui, eu pergunto, o que Caifás sabia, queridos irmãos, sobre o plano de Deus para o mundo? Você sabe quem foi Caifás? Aqui está dizendo, sumo sacerdote. E ele participou do julgamento de Jesus, em que ele foi condenado à morte. E aí a pergunta é essa: o que Caifás sabia sobre o plano de Deus para a sua nação e para as nações do mundo? Se você está de acordo comigo, no meu caso eu diria assim: eu não sabia nada. Esse camarada aí, ele estava fazendo parte de um grupo religioso com forte expressão política também no seu tempo. O negócio deles era manter o status quo em vigor, e Jesus estava ali como Messias, estava fazendo milagres, expulsando demônios, ensinando sobre o reino, enfim, presente, o verbo encarnado. E essa gente não estava muito a favor de Jesus, não. Tanto que quando eles estavam reunidos ali no sinédrio, no conselho deles, a pergunta foi essa: o que a gente vai fazer? Do jeito que está, esse homem aí, daqui a pouco vai ser o herói da nação. Daqui a pouco vai estar todo mundo ao lado dele. Então, diz o texto bíblico que o que aconteceu foi que o Senhor fala através de Caifás. Caifás profetiza, é a expressão bíblica. Ele profetiza. E a profecia dele foi anunciar exatamente a razão pela qual o Messias estava presente no mundo. Que era exatamente salvar, perdoar, transformar. Que era exatamente fazer com que congregassem os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor. O texto nos diz isso. Ok? Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. É isso que o Espírito de Deus
quer que saibamos pelo registro que João fez na sua biografia sobre Jesus, o Filho de Deus. Mas tem algo aqui que me chama a atenção, que é exatamente o fato de que Jesus estava para morrer pela nação. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Na sequência, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o versículo vai dizer, e não somente pela nação Israel, no caso, mas também para reunir em um só corpo, olha aqui a menção da igreja, um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Então, mediante isso, eu digo o seguinte, as verdades que esse texto, que saltam desse texto para nós, para mim são essas. Primeiro, por todo o mundo, não importa o lugar, todo mundo, pessoas, gente, não importa também a cultura, a idade, a cor de pele, não importa, línguas, povos, tribos e nações, por todo mundo, há pessoas escolhidas para serem alcançadas e salvas para Jesus Cristo, em todo mundo. A expressão usada aqui, nessa profecia de Caifás, é interessantíssima, porque está falando aqui, reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E aqui, sem dúvida alguma, está falando de ovelhas. Ovelhas que deveriam estar juntas ao pastor, mas foram dispersas, e o que dispersou foi o pecado. João capítulo 10, um capítulo apenas anterior, fala de Jesus como um bom pastor, que veio com a missão de reunir as ovelhas dispersas. Ou seja, tem gente no mundo que precisa ser salva, mas no plano eterno de Deus, o Senhor já tem os seus escolhidos. Onde? Como? Quem são? Eu não sei. Eu sei que eu tenho que ir aonde tenha gente para comunicar o Evangelho, para expor o Evangelho da graça de Deus, para dizer, Jesus se encarnou, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Quem nele crê, tem o perdão dos seus pecados. Até porque eu não sei quem são os escolhidos. O Senhor é quem sabe. Eu prego o Evangelho a todos, indistintamente. E nem tenho o direito de ficar achando ou dizendo, esse aqui é o escolhido, aquele não é. Opa, aquele ali pode ser, esse aqui não é. Aquela nação tem escolhidos, aquela outra não tem. Eu não tenho direito de fazer isso. O Senhor não me autoriza, de momento algum, a fazer esse tipo de julgamento, não é verdade? A outra verdade, para mim, é a seguinte, é que Deus chama o seu povo escolhido. Dentre os escolhidos, aí está, Deus reúne como ovelhas, um rebanho, e o Senhor chama esse povo escolhido para levar a mensagem do Evangelho da graça de Deus, para fazer discípulos de todas as nações. É o papel da igreja. A igreja, ela nasce com uma proposta missionária. E a igreja é igreja para ser missionária. Não pode existir uma igreja nesse mundo que se diga igreja sem ter compromisso com a obra missionária. Local, eu poderia dizer estadual, nacional e até as outras nações. Inclusive dentro do próprio país. Aqui no Brasil tem muitas nações. Tribos indígenas, grupos étnicos outros que estão aqui no nosso país. Ciganos, que é um grupo étnico. E assim vai, e até chegar aos confins da terra. Então, os escolhidos também são escolhidos pelo Senhor para viver o Evangelho. É o testemunho que você, que eu, que nós damos no ambiente que nós estamos, em que demonstramos um compromisso com o Senhor, com a verdade de Deus,
com o fato de que Deus existe, Ele é real, e Ele faz coisas em mim, Ele faz a diferença na minha vida. Então eu vou fazer a diferença onde eu estiver. É o meu testemunho, a minha vida. E, sendo possível, eu abro a boca e falo do Evangelho da graça de Deus a essa gente. E sempre é possível. O máximo que pode acontecer é as pessoas se incomodarem com a sua fala. Também não é para você ser um chato de galocha com seus amigos, mas você tem que viver e comunicar também. Dizer quem é Jesus na sua vida. Que Ele é quem faz a diferença na sua vida. Ele é o tudo. Não é mesmo? Então Deus chama o seu povo escolhido para fazer discípulos das nações. No entanto, antes que os mensageiros cheguem ao campo, o soberano já tem os seus lá. É interessante, quando a gente se envolve numa empreitada como essa, nós não estamos dando tiro no ar. Não, nós sabemos muito bem, é Deus que nos chama. Então eu vou e Deus vai usar a minha vida. Né? E lá o Senhor haverá de tocar aos corações pela ação do Espírito Santo, porque é só pelo Espírito que acontecerão as conversões. Não tem outra forma. É uma ação de Deus, ok? E Deus já tem os seus. Se você quer confirmar isso, é só ler em João capítulo 6, versículo 37, ok? E terceiro, eu creio que uma grande verdade aqui é que ao convocar e ao dirigir, conduzir os missionários, Ele está nos mostrando que ninguém será salvo de outra maneira que não seja pela pregação do Evangelho. E se teve alguém que deixou isso muito claro, foi o apóstolo Paulo. No capítulo 10 da sua carta aos Romanos, em que o contexto ali diz respeito ao povo de Israel, mas que se estende também às outras nações. Aliás, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é uma aplicação não só para Israel, mas para todas as nações. E ali Paulo vai dizer que há uma necessidade de que as pessoas ouçam o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser exposta com clareza, e o Espírito atua no coração do pecador e o traz para o redil do bom pastor. É isso que deve ocorrer, ok? E aí o que me traz conforto, ainda que estando num campo missionário duro como aquele em que nós estamos, e aí eu às vezes faço uma comparação com o que o Rogério e a Fabiana fazem lá em Guiné-Bissau. Quando eles chegaram lá, tinha já uma igreja se reunindo, tinha 40 crianças na escola dominical. Hoje tem 400 crianças na escola dominical. É uma igreja grande já, né? Só de crianças, é impressionante. E eu chego em Getafe, a gente tinha lá um grupo de brasileiros se reunindo, eram uns 20, não chegavam a 30, 20, 25, por aí assim, né? Em alguns momentos ultrapassava até o número de 30 pessoas. E havia lá um grupo de crianças. Nós tivemos uma escola dominical com 11 crianças. Hoje, hein? 9 crianças. Obrigado. O meu corretor está ali. Aí passou lá um branquinho agora. Então, 9 crianças. E hoje, nenhuma criança na escola dominical em Getafe, né? Não cresceu, não avançou. Em compensação, no grupo que a gente tem lá em Alcobendas, fala, 6 crianças. Né? Então, quando você vai comparar 6 crianças e 400 crianças, bate lá dentro do coração. Quando você compara um trabalho em um outro lugar, que prospera, que cresce, que quando o missionário vem aqui dar um relatório, e todo mundo, aleluia, glória a Deus, aí veio eu, né? Aí chega eu aqui e digo, ó gente, o negócio lá é duro, você nem imagina, eu fico só evitando dar números, porque nós pegamos uma mania de dizer, o que é bom, prospera em números. Né? Essa é a matemática que a igreja evangélica, especialmente aqui no Brasil, adotou. Né? Êxito de trabalho, bênção do Espírito Santo, é número, crescendo em números. Se a igreja do Grajaú não tiver
Crescendo em números é um fracasso, o pastor serve para nada, meu amigo, ó, compra uma malinha, dá de presente para o reverendo Alex para que ele busque outra igreja. Então, não são números, a questão não é, a gente fica apegado a essa coisa, é um erro que não deveríamos estar cometendo. Que é a obra de Deus, é o Espírito que opera. Diga, Norma, se você quando fala, devemos respeitar e ouvir. A natalidade é diferente também entre a Espanha e a África. Fala de O novo. crescimento de crianças na Espanha é muito menor do que na África. Por isso essa diferença também. Também. Sem dúvida alguma. A PEC de lá que o diga. Pobrezinhos. Relatório deles. No ano. 11 clubes de boas novas. 11 grupos de crianças em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso tempo aqui de APEC, eu nem lembro mais, há tanto, número muito grande. Imagine todo o Brasil. São realidades diferentes, né? Mas nós temos que ir, nós temos que avançar. Eu estou querendo dizer assim, Igreja do Grajaú, por amor ao Senhor e por misericórdia aos missionários que vocês têm hoje ali relacionados, aqui dentro, no Paraguai, na Espanha, na África, não desanimem, sigam firmes, sejam operantes aqui, não deixem de ser missionários todos aqui onde estamos e não deixem de ser missionários em outros lugares. Deus vai abençoar, Deus vai honrar. Se tiver que ser por números, virá do Senhor isso, não pode ser produzido por nós. E hoje tem muita gente aí produzindo crescimento de igreja na base de números, utilizando-se de artifícios que não são determinados pelo Espírito de Deus e pela palavra do Senhor. É melhor parar por aqui, né? Porque a gente tem que comer, tem que almoçar, tem que voltar para o culto da noite. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, reverendo Alex, por mais uma vez abrir as portas para a gente. Deus abençoe a todos.